Olá a todos, sou Jackson Daniel e hoje estou aqui com minha equipe para apresentar para vocês uma análise heurística do site Olhar Digital seguindo os 10 conceitos de Jakob Nielsen. Nossa intenção com essa análise não é gerar nenhuma crítica, desrespeito ou até mesmo propaganda do site. Pelo contrário, estamos apenas analisando a usabilidade do site segundo os 10 conceitos da heurística. Para uma boa visibilidade, é necessário que a interface do site sempre informe ao usuário o que está acontecendo. Ou seja, todas as ações precisam ser informadas e orientadas adequadamente e no tempo certo. Para essa primeira avaliação, nos logaremos no site. Pressionaremos no botão Login. De início, podemos observar que o site dá a opção para se logarmos pelas redes sociais, ou seja, Twitter, conta no Google e Facebook. Também podemos nos logar fazendo um cadastro no próprio site. Vamos nos logar aqui pelo Facebook. Logo após o login, podemos observar que a interface muda. Aparentemente parecido com uma rede social. Um dos pontos curiosos é a presença ainda do botão de login e a ausência das informações do usuário que está logado. Também na página principal, também não há nenhuma mudança. Botão login ainda presente e nenhuma informação na parte superior do usuário que está logado. O único ponto informativo seria essa barra no rodapé da página, onde pode mostrar simplesmente o nome do usuário e esses botões: Minha Home, Notificações e assim por diante. Esse é o único ponto de notificação de que o usuário está logado ou não no site. Ao ocultarmos a barra, o usuário pode passar desapercebido se está logado ou não no site. Outro ponto a se observar é a ausência do botão de logout nessa página inicial, onde o único local que iremos encontrar essa opção de logout é apertando novamente no botão de login e na interface do usuário, onde tem aqui o único botão de logout. Aqui é a opção sair. Outro ponto curioso que pode ser passado por despercebido por usuários novatos seria na opção de comentários, onde o usuário, rolando a barra até o final, ele encontra os comentários. E passando por desapercebido, há esse botão comentar, muito simples. Ao pressionarmos, podemos enviar comentários. Nossa sugestão sobre esse caso é a seguinte: neste caso, um campo de preenchimento automático indicando que o usuário está logado facilitaria a ação para um comentário. Ou seja, se o usuário está logado, esse campo já estaria aberto automaticamente, como ocorre em alguns outros sites. Toda a comunicação do site precisa ser entendida pelo usuário e ser coerente com os seus conhecimentos. Não deverão ser utilizadas palavras muito técnicas ou de difícil compreensão. Bem, como o site envolve notícias voltadas ao mundo tecnológico, o uso de palavras específicas pode ser considerado normal, principalmente pelo seu público-alvo
leitor do site. Mesmo assim, verificamos que a linguagem demonstrada é de fácil compreensão, até mesmo para os que não têm conhecimentos específicos, garantindo o bom entendimento do leitor. Saídas de emergência devem ser feitas para facilitar a vida do usuário, permitindo desfazer ou refazer uma determinada ação quando o usuário se perde ou encontra uma situação inesperada. Bem, como a principal função do site é prover notícias, a principal função do usuário, além de ler, é postar comentários. Então, iremos analisar um comentário. Como já mostrado em outro tópico, para realizar um comentário, devemos ir até o final da postagem. Aqui está nosso botão de comentar. Clicando em comentar, temos a opção de cancelamento. Também no responder um comentário, temos a opção de cancelamento. Os únicos problemas analisados no site foi o fato de não conseguir desfazer uma qualificação, uma avaliação. Quando clicado, não consigo desfazer aquela avaliação ou alterá-la. Um outro ponto é após realizar o envio de um comentário. Teste TechBin, a empresa ao qual o grupo participa. Vamos enviar o comentário. Aqui está o comentário. Nós temos aqui a opção de excluir. Após clicarmos em excluir, ele aparece essa janelinha onde conseguimos excluir o comentário. O problema vem a partir de agora, cujo o comentário não sai da tela. Então o usuário pode ficar se pensando, será que eu realmente excluí aquele comentário? Então, após colocar novamente para excluir, ele dá um erro informando que esse comentário já foi excluído. Só que, infelizmente, ele não sai da tela. O comentário só sai da tela após a atualização da página, como veremos agora. Novamente, colocar no campo de comentários, e aqui, nosso comentário já não faz mais parte da lista. Os itens idênticos não devem ser representados com ícones ou palavras diferentes. As coisas devem ser tratadas com similaridade para que assim o usuário não tenha que se perguntar se itens, ações ou situações diferentes significam a mesma coisa. No site Olhar Digital, vemos que notícias com vídeo têm identificação em suas imagens, com o botão de player, diferenciando notícias com ou sem vídeo. Em contrapartida, encontramos ícones de redes sociais com cores diferentes, localização em diversos pontos, como você pode ver, trazendo dúvida a que cada um difere do outro. Também temos o já citado botão de login, que mesmo o usuário fazendo login no site, o botão ainda permanece no mesmo local, dando o sentido de que o usuário ainda não está logado no sistema. Para que ações não venham acompanhadas de erros ou algo inesperado, mensagens de confirmação, checkbox
ou ações que impeçam situações errôneas podem prevenir problemas para o usuário. Para demonstrarmos esse tópico, iremos novamente para os comentários das notícias, que, além da própria ação de comentar, traz consigo opções de avaliação e denúncia de outros comentários. Então, vamos nos dirigir a uma notícia com comentários. Aqui está nossos comentários. Bem, o único ponto negativo que foi encontrado foi o fato de não conseguirmos desfazer ou modificar uma avaliação. Então, como vocês podem ver aqui, já avaliei esse comentário e não consigo desfazer ou modificar a avaliação que eu fiz. Também aqui, avaliar, vou avaliar esse daqui, logo após, não consigo modificar essa avaliação. Em caso de um usuário qualificar um comentário de forma errada, ele não poderá voltar atrás em sua ação. Bem, contudo, para evitar erros na denúncia de comentários, o site demonstra uma área explicativa com as opções que contribuam para a ação do usuário. Ou seja, evitando assim o erro, a denúncia que não é desejada. É importante evitar que o usuário tenha que se lembrar como fazer suas ações o tempo todo. Permitir que a interface ofereça ajuda e informações capazes de orientar nas ações do usuário trazem menos trabalho e dificuldade na realização de suas tarefas corriqueiras. Bem, como a principal função do usuário é comentar notícias, a ação se demonstra simples, sem o requerimento de memorização por parte do usuário. Como podemos ver, também seguindo um padrão. Logo após a notícia, uma pequena linha de informações, últimas notícias, e aqui o campo para se realizar um comentário, onde é bem simplificado. É muito importante para o sistema ser compreensivo para os usuários leigos, como também ser flexível e ágil bastante para usuários avançados, permitindo assim que o sistema consiga servir igualmente bem aos usuários experientes e inexperientes. Bem, pela simplicidade das tarefas a serem realizadas no site, não foi averiguado a importância de nenhuma tecla de atalho ou mesmo de alguma função que agilize qualquer tarefa. Ou seja, o site é bem simplificado e cumpre a sua função, que é reportar notícias. Para que os usuários não venham a se confundir com a leitura ou com o layout da página, é importante que o texto e o design seja eficaz e não fale mais do que o usuário precisa saber. O diálogo precisa ser direto e natural. Bem, analisando o site, o único ponto negativo que observamos no site é com relação a uma má distribuição do espaço em seu layout, que em muitas ocasiões deixam espaços vazios na página que poderia ser reaproveitado de uma forma mais eficiente. Ou seja, esse espaço são espaços para banners, onde a maior parte do tempo ficam assim, em branco. Principalmente esse. Temos também um aqui na parte de baixo, que aqui está preenchido com banner, mas geralmente não aparece nada.
simplesmente ficando o espaço em branco. Bem, e o principal ponto observado é o destaque à notícia oferecidas, que demonstra ao usuário de forma simples e direta as mais novas notícias postadas. O nosso quadro de notícia, dando ao usuário uma melhor visibilidade das novas informações. Mensagens de erro no sistema devem ser claras e objetivas, possibilitando ao usuário encontrar soluções para seus problemas, evitando assim sua desistência da utilização do sistema. Para resolver inconvenientes do usuário, verificamos uma boa notificação de erros, principalmente na utilização de seu perfil. Fizemos alguns testes e observamos que o sistema responde bem a estímulos de ação incompletas ou erradas. Como por exemplo, fizemos um teste onde queríamos alterar a senha do usuário, só que ao invés da nova senha, não preenchemos o campo. Ao tentar salvar, ele nos informou que o campo não estava preenchido. Um dos pontos também a ser ressaltado é esse campo de reportar erro, onde o usuário coloca os dados, o motivo, preenche os campos e envia o erro. Para um bom design, é necessário evitar ao máximo a necessidade de ajuda na utilização do sistema. Ainda assim, uma boa documentação ajuda o usuário em casos de dúvidas. Essa documentação deve ser visível, de fácil acesso e oferecer uma ferramenta de busca. Bem, neste caso, observamos que no perfil do usuário é demonstrado um termo de uso, como vocês podem ver. Aqui, o termo de uso. Ele explica sobre o compromisso do site e sobre como o usuário deve proceder para sua melhor utilização. Outro ponto seria esse campo de contato que fica na página inicial também. Na página inicial nós temos esse campo contato tanto na parte superior, no topo, quanto na parte inferior, no rodapé. Contato. Bem, esse campo contato aparece justamente os contatos, no caso e-mail, né, os e-mails para o contato direto com os administradores do site. Bem, nossa sugestão, e também levando como um ponto negativo, seria que seria bom o site, ao invés de mostrar o e-mail em si, ele deveria mostrar um formulário para preenchimento mais rápido dessas informações. Porque dessa forma que está, o usuário tem que abrir o seu gerenciador de e-mail, seu e-mail, né, para poder mandar essa informação. E com um formulário presente nesse local, isso já não seria mais necessário. Bem, aqui finalizamos nossa avaliação heurística. Agradecemos a todos pela atenção e até a próxima.